A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a minha e a sua vida. Sou o Diácono Gabriel e estamos no podcast do canal Escola Bíblica. E hoje o tema é perguntas polêmicas, né? Hoje a gente vai aqui estudar um pouco sobre perguntas polêmicas da Bíblia. Fique até o final do vídeo que eu tenho certeza que esse vídeo, esse podcast vai ser muito esclarecedor para você. Hoje a gente trouxe aqui um mestre da palavra, um erudito da palavra, o pastor João Mateus, homem muito sábio aí da palavra do Senhor, para a gente assim estar estudando e trazendo aqui perguntas polêmicas. Seja muito bem-vindo, pastor Mateus, que Deus abençoe sua vida e muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Obrigado, eu fico grato, né? A paz do Senhor para você, para toda a sua casa, pastor André, diácono, uma alegria enorme estar aqui. E eu agradeço a generosidade dos elogios do irmão, mas que bom que o Senhor ele se manifesta, nos ajuda a entender um pouco as verdades da palavra. Quero poder contribuir, né, com esse canal, com a minha humilde colaboração e com a intenção de ser útil, tá bom? Fique com a gente até o final, espero que eu possa ser de alguma utilidade para a sua vida. Pastor Mateus, fala um pouquinho para nós, para os irmãos, das atribuições do Senhor. A gente sabe que o Senhor é autodidata, lê muito, né? É um calvinista, na verdade. Vai falar um pouquinho no final, mas fala para nós onde o Senhor está pastoreando, né? Um pouquinho da família. Se apresenta para os irmãos. Muito bem, meu nome é João Mateus, sou pastor já há mais de 20 anos, né? Fui ordenado pelo Ministério da Igreja Batista e hoje eu estou em outra Igreja Batista, né? Servindo a Deus, eu e minha família, na Igreja Batista Independente aqui na cidade de Ribeirão Preto, né? E sou pai da Jéssica, marido da Vera, esposo da Alice, né? A nova chefe do meu coração depois de Jesus. E uma alegria poder estar aqui nessa tarde. Como o pastor falou, né? Sou autodidata, fiz alguns cursos, aliás, bastante cursos, né? Tanto do segmento arminiano quanto calvinista, né? A quem eu devo todo o meu respeito, né? Meus irmãos arminianos, né? Amo de coração, aprendo muito com os irmãos. E nessa tarde vamos fazer esse bate-bola aqui, né? Esse bate-bola celestial para edificação da nossa fé, não é, queridos? Perguntas curtas e rápidas, não vamos nos aprofundar teologicamente, mas é claro que o pastor vai trazer respostas aí com cunho teológico, né? De muitas polêmicas que surgem hoje em dia. E nós não estamos aqui para polemizar, mas sim para esclarecer algumas coisas importantes para nós que servimos a Cristo. Diácono Gabriel. Glória a Deus. Eu queria começar com uma pergunta que eu tenho certeza que é dúvida de muitos aí que estão ouvindo e assistindo. Pastor Mateus, o que o senhor acha do segundo casamento? Fala um pouquinho aí desse tema que muitas pessoas têm dúvida, certeza. Pois é um tema, né? Um tema assim, bastante polêmico. Eu quero, antes de tudo, dizer que é o meu ponto de vista, eu não pretendo de maneira nenhuma esgotar um oceano tão vasto quanto esse tema, porque implica em emoção, em sonhos construídos ou desconstruídos, né? Então a gente tem que ser bastante humilde nesse sentido. Como eu disse, eu quero apenas pontuar aquilo que eu acredito ser o fundamento bíblico, né? Sempre lembrando da bondade, da misericórdia de Deus, mas nunca deixando de falar aquilo que a Bíblia orienta a respeito disso. Então, sobre a questão do segundo casamento, eu começaria dizendo que depende, né? Depende. Se for por viuvez, tá tudo certo, né? Pode se casar tantas quantas vezes ficar viúvo, né? Porque o contrato do casamento, essa linda instituição do homem e a esposa, ele se encerra com a morte, né? Quantos anos de casamento? 38 anos. 38. Com a mesma mulher. Glória a Deus. Né? Ainda essa tarde falava para ela que, olha, você para mim não é uma novidade, mas eu não deixo de perder o interesse por você. Eita, a cada dia eu olho para você e vejo algo interessante. É isso aí. Eu vejo minha princesa, né, por detrás desses cabelos brancos que estão nascendo. Então, é muito bom, uma instituição maravilhosa. Então, em relação ao segundo casamento, por viuvez, né, até por dedução bíblica, está liberado. Agora, a questão do segundo casamento, ela é polêmica porque depende do caso, né? Sim. Né? Nós temos aí, por exemplo, na história, dizendo, por exemplo, a escola de Hilel, nos dias de Jesus, ele, né, fazendo eco ao que Moisés falou em Deuteronômio 24, e que foi a pergunta dos fariseus a Jesus, falou, a gente
nós podemos largar da esposa por qualquer motivo? Ele falou, o que Moisés nos ensinou? Aí eles entram na questão da carta de divórcio. Aí Jesus falou, olha, Moisés permitiu, é uma concessão, não é um mandamento, não é a perfeita vontade de Deus, né? Ela está expressa ali em Marcos capítulo 10, que fala da indissolubilidade do casamento, a não ser pela morte, esse é o ideal do casamento. Mas a carta de divórcio foi essa permissão, porque o coração do homem é duro. O coração de ontem e os corações de hoje continuam duros. E numa sociedade, né, que os relacionamentos estão tão fluidos hoje em dia, parece algo trivial, corriqueiro, se não recomendável. Casou, não gostou da carta de divórcio, mas aos olhos daquele que criou a instituição do casamento não é tão simples assim. Há um precedente que a Bíblia fala sobre a questão do adultério, mas o recomendável é a restauração. A restauração. O ideal, né, o sugerível seria a restauração. Então eu faço eco àquilo que a Bíblia diz, no caso de relações ilícitas, né, ele ficar liberado ou ela ficar liberada. E para a gente enfatizar um pouco melhor, porque a Bíblia ela traz recomendações específicas ao ministro, né, do Evangelho, aquele que almeja o episcopado, aí pega um pouquinho mais, né, pastor? Para aquele que é pastor, para aquele que tem ali as funções na igreja, ele tem que ter o cuidado ainda, porque muitas das vezes ele tenta ali reconstruir o seu trabalho sacerdotal ali, ministerial, digamos assim, né? Verdade. Depois de ter tomado decisões erradas. Ele passa a não ser mais um espelho para a igreja, não é o que o senhor disse sobre isso? Eu concordo plenamente. O ministro, enquanto modelo, não de perfeição, mas um modelo de inspiração, ele tem que se precaver disso, né? O ideal é ter um casamento estável, com um ordenamento familiar correto, filhos sob sujeição, tudo aquilo que a Bíblia ensina. Agora, em não sendo possível, é recomendável por consciência ele talvez sair da linha de frente do ministério e servir em outro segmento do ministério, porque não falta trabalho para os ceifeiros, né? Sim. Do que ele de repente se tornar motivo de controvérsia na igreja. Porque uns vão apoiar, outros não vão apoiar, e no final das contas a gente vai perder um tempo tremendo com discussões infrutíferas e a obra não avança, fica patinando em torno de uma questão de uma casa, porque cada casa é um caso, né? Cada casa tem um caso, né? Então, qual é o seu caso, né? Ele tem que buscar ali a sua salvação e deixar o trabalho, sim, né, um pouco de lado, sim, né? Sim. São casos diferentes. Claro, a busca do arrependimento, né? Busca arrependimento, não compromete a sua salvação, né? A questão salvífica, mas a questão do exercício ministerial, ele fica um pouco arranhado, né? Não é, Gabriel? Sim, verdade. Perfeito. Posso fazer uma aqui já com o Gabriel? Fica à vontade, pastor André. Tá muito bom essas polêmicas. Tá esquentando, espero Tá esquentando, fica com a gente aí até o final. Já que a gente falou aí do casamento e da questão que pega bastante por ministro, né, que às vezes deixa ali o seu cônjuge, né, a sua esposa, para casar com uma mais nova, enfim, né, deturpando aí o trabalho ministerial e colocando em xeque tudo que ele construiu. Vamos falar agora um pouco sobre o pastorado feminino. Pega muito, né? Pode pastora? Tem pastora na Bíblia, né? O pessoal vai lá, Débora, enfim, e outras muitas grandes mulheres de Deus que fizeram a obra de Deus e fazem até hoje. Sem dúvida. Mas a mulher, ela pode pastorear, ser aquela líder máxima ali, está na frente do trabalho. O que o senhor fala para os irmãos a respeito do pastorado feminino? A temperatura está subindo aqui, né, povo de Deus? Mas louvado seja Deus. Antes de tudo, eu quero dizer o seguinte, que eu quero tratar, né, quero contribuir, né, com esse tema. É um tema bastante controverso, gera bastante tensão, né, mexe com as emoções das pessoas, especialmente daquelas mulheres de Deus que estão aí trabalhando, operando. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a Deus, quero agradecer a Deus pela sua vida, você que serve no ministério, em qual seja a posição que Deus lhe colocou, minha irmã, né, meu respeito. Eu não pretendo aqui dar a última palavra sobre isso, porque a última palavra foi o Senhor quem reservou, mas como eu havia citado, a gente não pode
se declinar da verdade bíblica. Sim. Né? Então, olhando para a Bíblia e não para a interpretação pessoal dessa ou daquela pessoa, ou dessa ou daquele pensamento teológico, eu começo dizendo que é controverso, respeito a opinião diferente das pessoas, é apenas a minha opinião e não o trânsito em julgado da questão, né? Falando na linguagem jurídica, mas eu creio que o pastorado feminino, ele, no mínimo, ele relativiza o ordenamento bíblico quanto à eclesiologia da igreja. Sim. Não é? Uma vez que não existe registro bíblico de pastora, de bispa, de presbítera, né, de apóstola, não tá nas escrituras. Perfeito. Né? É importante dizer também que aos olhos de Deus nós somos iguais, né, por criação, mas não somos diferentes em função. Deus nos criou igual, homem e mulher, com o mesmo valor, com a mesma importância, e a Bíblia está cheia de exemplos aí, Ruth, Uda, Esther, Maria Madalena, a adolescente Maria, né, que num tempo onde a gravidez antes do casamento era punida, e às vezes com o apedrejamento, o envergonhamento da família. Só um adendo, pastor. Sim. O senhor citou aí muitas mulheres de Deus que houve e que há até hoje. Sim. Mas é diferente essas mulheres, né? O pastorear, conduzir uma quantidade de pessoas, estar na frente ali, tomando decisões, não que a mulher não seja capaz. Sim. Nós temos mulheres hoje que são presidente da República, presidente de grandes instituições bancárias, empresas. E fazem com excelência. Mas sim, o trabalho espiritual, eu não vejo nas escrituras, como o senhor falou, uma sim, mulher na frente de um grande rebanho. Sim. Eu não vejo. Mesmo Débora ali, ela teve a hora ali que ela falou, não. Né? É hora de sair de cena. Exatamente. Né? Então, assim, porque o trabalho espiritual ele é muito pesado. Não sim, acredito que Deus outorgou somente ao homem. Sim. É que há um papel específico para a mulher nas escrituras e um para o homem, exato, e não menos importante um que o outro. Então, fala um pouquinho sobre essa questão e esse grau de dificuldade que até alguns homens não conseguem levar um grande rebanho adiante, não é verdade? Conduzir um grande rebanho. É verdade. Eu acredito assim, como o pastor falou, a gente opera num nível de complementaridade. Né? Não é bom que o homem esteja só, não era no Éden e não é hoje. Exato. Especialmente à frente de um rebanho. E a figura da mulher, e eu quero falar para você, mulher, eu falo como pastor e tenho minha esposa ao meu lado. Eu sou quase ninguém sem ela ao meu lado. Eu preciso das impressões dela, do crivo de julgamento dela, da percepção espiritual que só você, mulher de Deus, tem. Porque nós somos dotados de mecanismos diferentes. Né? Então, eu acredito que um ministério levado apenas pela esposa, por mulher, ele se torna, vamos dizer, manco, no sentido de que vai ficar restrito o aconselhamento. Exato. De casais, de jovens. Tanto quanto acredito que um pastor solteiro também tenha um ministério um tanto comprometido, porque ele precisa da figura da esposa. Ele não pode falar, por exemplo, de experiência conjugal se ele é solteiro. Fica incompleto. Fica incompleto, né? Então é um celibatário falando de problemas de ordem, de foro íntimo do casal. Então é apenas teoria e nada mais. Então, eu respeito, mas eu não vejo fundamentação bíblica no pastorado feminino, porque eu entendo o pastorado feminino como uma filha legítima aí do liberalismo teológico, mas a filosofia inclusivista feminista. Haja visto, por exemplo, aí que até 1815 não tinha pastorado feminino, né? Isso veio depois, com bojo na história. Bom, pastor, para nós pularmos, né, porque essa questão do pastorado feminino, mas o senhor trouxe aí uma ótima explicação, pincelou um pouco a respeito do feminismo, que tem a sua base de verdade, as mulheres conquistaram o seu espaço. Verdade. Mas, como falei lá no princípio, não dá para comparar, colocar na mesma balança, né, uma liderança no mundo secular. A mulher pode ser presidente de uma grande empresa, até mesmo de um país, mas na obra de Deus, no mundo espiritual, apesar de nós não termos base bíblica, né, não que a mulher não possa exercer, ela tem as suas funções. Hoje, por exemplo,
no nosso meio missionário, né? na obra missionária, nós temos grandes mulheres e graças a Deus por isso, né? Desbravando, tirando crianças da prostituição, do tráfico infantil. Sim. Mas lá ao lado dela sempre vão ter grandes homens de Deus, não menos importante que ela, mas dando o que o senhor colocou aí, o apoio, o equilíbrio, né? Não é verdade? Agora o que estamos vendo hoje, para a gente pular, é a mulher dizendo, não, eu mando aqui e você, homem, não tem importância. Isso não é do agrado de Deus, né, pastor? De modo nenhum, é verdade. Né? Até porque a Bíblia diz que a mulher foi tirada do homem e não o contrário, né? Então esse ordenamento que em nada diz, diminui o papel da mulher, pelo contrário, exalta à medida que a mulher é a coroa da criação. Olha, o homem se tornou melhor por conta dela. Isso era verdade no Éden e é verdade até hoje. Homem, por melhor que seja, sozinho, ele ainda vai ser meio sucateado. Mas põe ele ao lado de uma mulher sábia, uma mulher de Deus, e que desempenha a sua missão ao lado do homem, em companhia, em auxiliadora, cercando, olha, vai ser uma benção. Frutífero. Só para encerrar, me lembrou algo agora, né? Lá onde vocês congregam, servem a Deus, eu fui pregar certa feita numa das nossas congregações, da Assembleia de Deus, e ao término do culto, lá havia uma pastora, uma missionária, né, que dirigia o culto, e o nosso ministério permite mulheres dirigir igreja, quando se tem a teologia, o conhecimento bíblico. Mas no término do culto, essa pastora, essa irmã que dirigia aquela igreja, aquele rebanho, ela falou, pastor, eu estou com os jovens aqui me perguntando o que é a circuncisão, e eu estou meio embaraçada de ter que explicar. Eu era um dos novos convertidos que estava com essa dúvida. Ele era jovenzinho, e eu reuni eles ali após o culto e fui explicar. Tinha uns 15 anos mais ou menos. O que era a circuncisão, como era feito, o simbolismo, o que significava. E jovem quer saber os detalhes, né? Sim. Observe que já era um assunto um pouco embaraçoso para uma mulher estar explanando ali. É verdade. Então a gente nota como é importante a figura dos dois, né? O equilíbrio. É verdade. Do pastor e da pastora, assim, digamos. Eu queria, assim, contribuir dizendo o seguinte, o respeito, como eu falei, não é conclusivo. Né? A Bíblia está cheia de textos aqui, por exemplo, que orienta a não colocar a mulher numa posição que não é a dela, sob pena, talvez, ela perder a sua eficácia. Eu posso, por exemplo, martelar um prego na parede com um revólver. Mas foi para isso que um revólver foi criado? Então, acredito que cada um, né, como diz a minha netinha, cada um com as suas coisas, né? Cada um com as suas coisas. E uma coisa que me preocupa, também queria que você compartilhasse, amado irmão ou irmã, dessa preocupação, é que o que é antibíblico já é repulsivo por si só. Sim. Mas o que me preocupa são os aditivos. Essas coisas que não são pecaminosas, né, ou que não têm a má intenção, mas que são extra-bíblico. Do ponto de vista de Deus, como ele encara o que é extra-bíblico? Porque o que é antibíblico ele repudia, nós também. Sim. Mas o que é extra-bíblico? Só vai causar discórdia entre o próprio povo de Deus. Sim, e onde isso compromete, por exemplo, a nossa posição diante de Deus. Se Provérbios capítulo 3... Provérbios 30, 5 e 6 diz que não é para acrescentar nada às palavras e nem suprimir. É como o embate que havia entre Pedro e Paulo, circuncisa ou não circuncisa? É verdade. Já havia debates naquela época. Pois é. Por favor, Deus. Glória a Deus. A gente sabe, pastor Mateus, que o que está crescendo muito, antigamente era menos. Eu lembro há uns 20 anos atrás que eu frequentava a igreja com a minha mãe, sabia de algumas coisas ali que acontecia. O que está crescendo muito hoje em dia é o movimento homossexual e consequentemente também igrejas crescendo, igrejas que estão crescendo com essa pauta de que a homossexualidade ela não é pecado e Deus aceita todos assim como você é, inclusivista, né? Igreja inclusiva, inclui qualquer um aí.
O que o senhor fala a respeito disso? O que a Bíblia, ou melhor dizendo, fala a respeito disso? Como o senhor disse aí, a gente é o eco do que a Bíblia fala. Eu peguei essa frase para mim. Amém, já é uma boa contribuição, isso aqui para você também. O que a Bíblia fala aí a respeito desse movimento aí que tem crescendo muito nesses últimos dias? É verdade, é bastante controverso e polêmico. Eu queria iniciar minha participação dizendo do meu respeito por todas as pessoas homoafetivas, são dignas de respeito, de proteção, né? E nenhuma bandeira ideológica ou qualquer expressão de fé tem o direito, por exemplo, de diminuir o valor dessas pessoas. São criadas à imagem e semelhança de Deus, e assim como nós são marcados pelo pecado, exatamente, né? Eles talvez só pecam de um modo diferente nosso, né? Que, perdão, pastor, hoje em dia não pode nem falar homossexual. Homoafetividade. Homoafetividade. Isso, homoafetividade. Homoafetividade. Então, assim, as regras do jogo parece que mudou um pouco, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Que passe os céus, passe a terra, mas a palavra dele continua. Então, antes de tudo, meu respeito ao seu estilo de vida, né? Não posso salvar, também não posso condenar. Sua decisão. No entanto, o que a Bíblia diz é o que está escrito e é o que vai prevalecer. Então eu queria deixar claro isso. Eu queria dizer o seguinte, que qualquer prática de pecado, a Bíblia condena. Seja de ordem sexual, seja de ordem material, familiar, social, no trato com as pessoas, com os animais, com a natureza. Existem muitos preceitos da Bíblia dizendo a respeito disso, condenando. Né? Então a gente só vai pensar aqui a questão sexual. Então, uma pessoa, eu acredito, estou convencido disso, que uma pessoa que se identifica com uma orientação homoafetiva ou que sente atração por outra pessoa, a pessoa do mesmo sexo, isso em si não é um pecado. Essa tendência, essa inclinação, né? Há quem acredite que é demônio, que é isso, que é aquilo. Eu, particularmente, respondo com 2 palavras. Eu não sei. Eu só sei que quando há uma pessoa assim, ela precisa ser aceita. Ela precisa ser amada, precisa ser compreendida e precisa ser, assim, né, como todos os outros seres humanos, lapidada. Então, a pureza sexual, a honestidade, o bom caráter, tudo isso é uma exigência natural, né? Especialmente eu penso aqui a pureza sexual, ela é uma exigência de uma vida de santidade. E a santidade, ela é a via pela qual a gente se conecta a Deus. A Bíblia diz que sem santidade, Hebreus 12:14, ninguém verá a Deus. Ou seja, Deus vai se tornar invisível, ou Deus é invisível, ou inacessível, para quem vive na prática do pecado. E aqui eu estou dizendo, irmão Gabriel, pastor André, de mim. Eu me lembro do tempo em que, defunto que era, né, eu não tinha contato com Deus, porque eu vivia imergido no pecado. Então, eu quero dizer isso, qualquer pecado, qualquer atitude pecaminosa, ela traz condenação. Sim. E a homoafetividade em si, enquanto tendência, ela não é pecado, porque o pecado gerado é que gera morte. Sim. Aí fica a questão, mas tanto para o homoafetivo quanto para o casal heteroafetivo, é a mesma exigência. Para o casal homoafetivo, fidelidade, marido de uma só esposa, esposa de um só marido. Exatamente. E no caso do homoafetivo, imagino eu que o celibato é a opção, ou a única opção. Ou, com a orientação homoafetiva, se relacionar com uma mulher. Mas aí fica difícil, porque ele tem essa orientação. Sim. Então, assim, imagino que não é fácil. Imagino que deva gerar para aquele irmão ou irmã, talvez você está nos ouvindo essa tarde, um grande sofrimento de alma, um grande flagelo emocional, visto que se fica dividido entre o que o corpo e a mente pede e que o coração inclina. De um lado, Deus mostrando um caminho e do outro... Deixa eu pedir para o senhor levantar uma bandeira aqui, pastor, que eu defendo, que é a bandeira da paz. Amém. A gente sabe que o evangelho ele é protestante, obviamente. Já que o Gabriel perguntou a respeito das igrejas, as igrejas hoje, os centros evangélicos, sim, que se dizem inclusivos.
Mas nós sabemos que a nossa regra de fé, prática e conduta é a Bíblia Sagrada. Sim. É importante levantar nesse momento, porque eu creio que vai chegar a muitas pessoas nesse podcast, que a igreja, ela nunca fez guerra. Na verdade, a igreja prega a fé que defende e, por outro lado, algumas pessoas que não querem aceitar o que a igreja defende fazem guerra. Deixar claro que a igreja não está aqui para fazer guerra. A igreja prega o que defende por Cristo Jesus, o Senhor, Sim. que veio à terra nos trazer as boas novas, na verdade, o evangelho da salvação, mas que de fato a igreja aceita e recebe todos quanto desejarem aceitar os preceitos bíblicos, não é verdade? Sim, é verdade. A igreja não está aqui para guerrear com ninguém, você não é obrigado. Quando a gente fala de igreja inclusiva, o que é uma igreja inclusiva? Eu vou ter que me moldar, eu vou ter que fundar uma igreja, me moldar aquilo que você acha que é certo? Nós não defendemos aqui aquilo que nós achamos que é certo, mas nós cremos, não é verdade, no evangelho que Cristo veio nos trazer. Então deixar claro que a igreja nunca fez guerra contra os homoafetivos. Na verdade, a igreja faz guerra contra o pecado, não o pecador, se eu puder... Sim, sim. Essa teologia dos nossos dias, né? Aqui no Brasil chamada de teologia inclusiva. Inclusive tem a Bíblia, né, que está sendo reescrita sob a perspectiva homoafetiva, né? Isso nós devemos dizer que já é uma distorção dos próprios textos vernaculares, né? Porque se força uma exegese que não existe. Exato. Para adequar um pensamento. A proposta de Jesus Cristo, a fim de salvar o homem, é crer. Acho que é a porta de entrada. Sim. Mas o crer nos leva à estrada chamada renúncia. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue a sua tendência. Se tem um espírito de ladrão, não roube. Se é um mentiroso, pare de roubar. E no que diz respeito à prática homoafetiva, é preciso dar um basta. As igrejas de teologia queer, né, nos Estados Unidos, queer, estranho, elas têm a proposta de trazer para um lugar onde você pode chegar como está e permanecer como está, que você vai ser aceito. Isso não é a verdade. Não, porque o verdadeiro evangelho, ele orienta, ele mostra que a renúncia, né, em qualquer pessoa, ela é necessária. Sim. Então, só um adendo, porque o pecado, como o senhor falou muito bem no começo dessa pergunta, ele é o pecado globalizado, né, um pecado do Éden, onde todos pecaram e afastaram o povo de Deus, e a Bíblia fala que o pecado, de qualquer forma, ele traz consequências ruins. Então a guerra, né, não é da igreja, mas a guerra do Senhor é dos pecados. Ele disse: eu vim salvar o meu povo dos seus pecados. Sim. Mateus capítulo 29, versículo 1, ou 1:29, se eu não me engano. Né? Exato. E tendo pago o preço pelo pecado, ele tem todo o direito de legislar em que condições esse pecado vai ser perdoado. Sim. O Deus da vida se torna refém da morte para que aqueles que estão morrendo alcancem vida eterna. Então eu não posso viver no mundo, viver no mundo de Deus, com o corpo que Deus me deu, com a comida que Ele me dá, com o ar que Ele me deixa respirar, com a pulsação cardíaca que Ele me dá, com a pressão arterial, nem sempre, né, boa, mas os losartana está aí para ajudar, né, Gabriel? Sim. E querer ser independente. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras, né? E no bojo disso muita gente tem pecado. Então, o pastor André falou muito bem, não é uma guerra da igreja contra essa ou aquela minoria, mas é um preceito do Salvador que quer salvar a todos. Uma guerra contra o pecado. Contra o pecado. E eu queria ler um texto aqui. O pecado mata, né, pastor? Mata. Sim. O pecado Ele é fala que que Deus é tão bom que ele deixa na vida. Se comer demais, glutonaria. Verdade. Os beberrões. Verdade. Meu pai morreu de cirrose. Se você sai por aí fazendo sexo à torta e direito com um animal qualquer um, vai pegar uma doença venenosa, vai morrer. Então o Criador sabe o que faz. Sabe o que faz. Mesmo porque assim, e para quem tem a intenção de se separar, né, ser santo para Deus, ele chega a interiorizar a relação. Ele fala: olha, se você olhar para alguém com intenção impura, você já está pecando, né? Uma espécie... Então, queridos, eu queria ler, tem vários textos bíblicos, mas eu queria pensar aqui o que diz Levítico 18:22. Ele fala assim, ó: não se deite, e é imperativo aqui o verbo, não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Sim. Quer dizer, palavras do Criador.
Isso não nos dá o direito, nós não vamos execrar ninguém, nós não vamos maltratar ninguém. Eu sou radicalmente contra isso. Tenho amigos de orientação homoafetiva e gosto muito deles, sabem que eu sou pastor. Minha filha, nosso advogado, né? Não vou dizer o nome aqui, mas o nosso advogado, ele tem orientação homoafetiva. Sim. Busca conselho com a minha família, mas eu tenho orado para que o oleiro molde esse barro, né? Claro. A nossa parte é mostrar-nos acessível, e esse Deus que ama, que aceita, mas não deixa como está, porque ele tem algo muito melhor, né, do que isso. Então, deixando claro que a igreja ama a todos, né? Sim, agora, sim, a decisão de querer o evangelho ou não é de cada um. Achei interessante o que o senhor falou, pastor Mateus, sobre a questão da tendência, né? A homoafetividade enquanto tendência não é pecado, mas uma vez praticada se torna. Sim. Eu achei bem interessante o que o pastor André me disse a respeito disso, que assim como muitas pessoas têm tendência a roubar, né? Muitas pessoas têm tendência a mentir, assim também é basicamente a mesma coisa, tudo é pecado, né? É a natureza pecaminosa do É, homem. a natureza pecaminosa do homem. Então, quanto tendência, né? Então, o que a gente deve fazer? A Bíblia fala, né? Nós somos devedores, não da carne para viver segundo a carne. Amém. É verdade. Mortificar a carne, né? Mortificai-vos. Então, um papel que compete a nós, né? É claro, com o apoio do Santo Espírito, né? Que nos capacita, mas ele não nada contra a maré, né? Ele não nos liberta daquilo que a gente ama. Se o sujeito ele não quer, Deus o encontra. Está em Romanos, Deus o entrega às suas paixões, com a disposição mental reprovada. Mas se há a tendência, Senhor, eu estou aqui, eu gosto disso, mas eu não quero gostar disso. Senhor, eu estou lutando, me ajuda. Eu acredito que, como um pai, ele passa a mão por baixo, fala: vem aqui, eu vou te ajudar. Glória a Deus. Quantas vidas transformadas nós já vimos na igreja. É verdade, é verdade. Outro sim, pastor. Vamos lá. Vamos esquentar mais aqui o Vamos lá, negócio. aí, Esse Deus, o pessoal está Deus. gostando aí. Está esclarecendo muitas dúvidas. Música secular. Música secular. Sim. Qual que é o ponto de vista? Qual que é o eco da Bíblia a respeito disso? Eu vou complementar a pergunta do Diácono Gabriel. Música secular, o crente pode? Pode ou não pode? Mas eu complemento, né? E louvores que hoje alguns exaltam mais o homem do que a Deus, né? Que o louvor é bíblico, né? Em todo tempo nós vamos ver, tanto nos salmos, a igreja louvando, adorando, que é uma forma de culto, de adoração ao nosso Criador. Mas de uns tempos para cá o louvor ele tá cultuando mais o homem do que a Deus, né? E um pouquinho do louvor da música secular. Sim, é verdade. O crente, o que o senhor fala? Tem muito de homem hoje em dia, antropocentrismo demais, né? Antropocentrismo. Parece, né? Que Deus foi tirado do trono, mas a gente sabe que não é assim. Bom, como eu disse, é só a minha participação, né? Biblicamente dizendo, nós temos aqui a questão de ouvir música secular, tem outras coisas também, por exemplo, que é polêmico, né? Já que estamos quente, vamos aumentar a temperatura aqui, bebida alcoólica. Vamos colocar junto. Porque tá meio que ligado, né, irmão? O sujeito tá ali, tá ouvindo uma música, aí já vem um negócio, né, com GL 4,5 ou 5,4, né? Parece que a alegria se torna mais alegre, né? Uma coisa puxa a outra. Puxa a outra, né? E aí um abismo também vai, né? Puxa outro. Então, enfim. Mas dizendo assim, biblicamente dizendo, não existe um mandamento, um preceito claro do tipo não beberás. Não fume, né? Não fumarás. Então, assim, não tem esses absolutos, né? Os malefícios. Os malefícios. Mas, assim, eu queria citar aqui, por exemplo, Paulo falando, acho que é 1 Coríntios 5,18, ele fala assim: e não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Perceba que o apóstolo ele não fala assim, não beberás. Ele diz, não vos embriagueis. A Bíblia diz que quem é apegado à borra do vinho, que fica lá embaixo, né? Ele não prospera. Aí vem os ais, o olho vermelho, a ressaca, aquela coisa toda. Então, assim, falando de uma coisa e outra, na questão da música, e no caso aqui a bebida, Paulo ele parece que ele contrasta, e eu quero usar esse contraste também para a questão da música. Paulo parece que ele quer contrastar a alegria passageira do vinho com a satisfação permanente do espírito. Onde ele diz, olha,
Até porque o mundo de Paulo era um mundo movido a vinho, né? Vinho bom, vinho ruim. Tanto Jesus, né? O primeiro milagre dele é multiplicar a água em vinho. Agora, se é suco de uva, como, né, algumas tendências, correntes falam, a gente tem que chegar no céu e perguntar para ele, senhor, afinal de contas, foi vinho ou foi suco de uva? Ponto. A gente, né? pode fazer um debate sobre isso. É verdade, é verdade. Enfim, o apóstolo Paulo aqui, ele faz esse contraste, né? E da satisfação. E a música traz satisfação. Então, um amigo meu, ele é surdo-mudo, Edgar, e numa certa feita eu fui pregar no aniversário dele na empresa. Ele ficou olhando para mim e me comoveu, porque eu falei, gente, o mundo do Edgar é silencioso. Ele sabia que era para ele, que eu estava falando dele, mas ele não ouvia nada. Olha aí. Eu falei, como deve ser viver num mundo sem som? Sem som. Né? Então, a música, ela tem essa tônica de preenchimento, de alegria, de pôr para cima, de pôr para baixo, né? Então, eu acho que a questão central da questão da música, dessas duas práticas, penso eu que tem menos a ver com o objeto, que é o líquido ou o som, e mais a ver com o objetivo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6,12, ele fala assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Falando aí do poder de sedução e captura que essas coisas têm. Sim. Hoje tem gente presa a certos tipos de música e a vício de bebida porque foi realmente capturado como presa. Sim. O que começou como prazer terminou ou continuou como cativeiro, como Sim. suplício, né? Então, em outras palavras, eu queria dizer que tudo nos é permitido, porque nós somos livres em Cristo. E, melhor, verdadeiramente livre. Verdadeiramente livre. Antes nós éramos manietados Exatamente. pelo pecado. Hoje não. O pecado não mais terá domínio sobre vós. Sim. Perfeito. A influência, a presença do pecado por enquanto estão. Mas o domínio, o senhorio, o Kyrios do pecado em nossa vida não existe mais. Porque o Senhor é Deus na nossa vida, não é? No entanto, eu penso que que a questão central disso, da música, é a quem eu quero agradar. Porque Paulo está dizendo, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. É tudo lícito. Mas aí eu esbarro na questão da conveniência. O que é ilícito, a gente descarta por si. Sim. Mas a quem eu estou querendo agradar? É a questão da conveniência. Sim. Né? O que não é justo, não é adequado, não é apropriado, não é harmonioso com a minha fé, com a minha profissão de fé e meu relacionamento com Deus, ele não me edifica. Sim. Mas ainda assim eu posso ter acesso a essas coisas. Então a questão é, se eu quero agradar a mim mesmo, eu posso ouvir tudo de tudo a qualquer hora e no volume mais alto. Se eu quero agradar a mim mesmo, eu posso falar qualquer coisa sem a menor restrição. Se eu quero agradar a mim mesmo, eu posso me relacionar com quem eu quiser, a hora que eu quiser, e ninguém tem nada a ver com isso, porque afinal de contas ninguém paga minhas contas. Sim. Se o alvo do agrado sou eu, então eu posso me permitir. É proibido proibir, né? Sim. Meu corpo, minhas regras, é a tônica da sociedade. E que tem graçado e encontrado espaço na igreja. Sim. Tem. Agora, se eu pretendo agradar a Deus, se eu pretendo ser uma pessoa sensata, se eu pretendo não ser um sujeito desagradável, uma mulher desagradável, um homem desagradável a Deus, eu devo ser mais seletivo. Sim. Eu devo ser mais sensato, eu devo ser mais sábio. A Bíblia diz, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a Bíblia não diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça e ouça qualquer coisa. Eu acho que Deus está sugerindo o seguinte, ó, eu te dei um dom que o Edgar não tem. Usa ele bem. É. Então, assim, eu não sou a favor de música secular, na sua totalidade. Mas eu particularmente, confesso aqui aos irmãos, eu ouço com Alice, Antônio Vivaldi e Tchaikovsky. Pois é. Porque música clássica, uma música de boa moral, com uma mensagem, Sim. que gera um sentimento. O que a gente vê hoje nos nossos dias, né, Gabriel, pastor André? É uma coisa meio tribal, parece que a gente passa na rua, parece que a gente está dentro
de uma barca romana onde está sendo batido um tambor e as pessoas vão naquele ritmo. Né? Então, eu acho que a gente tem que ser seletivo. Assim como na música, como no filme, Sim. como em séries, né? Sim, verdade. E na questão da música na igreja está um tanto complicado. Por isso que eu sou favorável a Inário. Porque o Inário canta a doutrina, o Inário ele exalta a pessoa de Cristo, ele fortalece a fé, ele mostra para a pessoa cantando o que Cristo fez por ele. Né? Os salmos estão aí, os salmos falam de Deus, fala para Deus. Né? Coloca palavras nos nossos lábios diante de Deus. Quantos salmos nos servem, por exemplo, como comunicação com Deus? Sim. Né? Pastor André acompanhou bem esse tempo. Quando meu amado filho voltou para casa, eu oficiei o culto fúnebre do meu filho. E uma semana antes do meu amor partir, o Senhor falou assim para mim: há ovelhas que na travessia do vale não se sentam à mesa, mas elas vêm morar, elas vêm tomar lugar nas moradas que lhe está preparada. Eita, E naquela hora eu me ajoelhei, eu chorei e falei: não, Deus. No verso 6 do Salmo 23. Uma semana depois, eu estava na porta do velório, esperando abrir. E a hora que eles abriram a porta, assim que eu vi a urna do meu filho, o Senhor me disse: proteção, aceitação e consolo. Chamei o segurança, ele veio, prontamente me atendeu. Falei: me dá um papel e uma caneta. Ele me deu um papel e uma caneta, anotei aquele tópico. E o sermão que o Senhor começou a falar para mim uma semana antes, me dizendo que realmente haveria de chamar o filho dele de volta para casa, foi aquele que eu usei. olha aí. E o Salmo 23 me pôs palavras que naquele momento eu não podia. Então, com relação a isso, os ministros de música dos nossos dias talvez está precisando de uma reforma para ver quem é que está centrado no trono e a quem está sendo a que nome está sendo exaltado. E isso é algo que me causa bastante preocupação, viu, Gabriel? Sim. Glória a Deus. A questão do alcoolismo, né, pastor? O senhor expressou muito bem a respeito desse tema e a gente sabe, falando um pouco sobre números, 70% aí de todas as acidentes de trânsito que acontecem é causado por bebida alcoólica. Falando de modo geral no mundo, a maior responsável por violência doméstica é o álcool. E Deus, como Ele é um amor personificado, a gente sabe que Ele não é a favor desse tipo de coisa. E uma vez que o crente, né, ele compra uma bebida alcoólica, consequentemente também ele está intercedendo, né, de uma certa forma para estimulando essa indústria. E o que o senhor fala a respeito disso? O crente, ele pode mesmo? Não? Pode? Eu torno a fazer eco de novo a 1 Coríntios capítulo 6, tudo me é lícito, mas a questão é, será que é agradável a Deus? Será que é o tipo de coisa que Deus se agrada? Eu acredito que além de não edificar, é um elemento nocivo que pode potencializar a nossa capacidade de destruição e de também autodestruição. São as consequências. As consequências. Então eu olho, por exemplo, essa questão do álcool e drogas, eu me lembro de Adão. Uma das primeiras coisas que Adão fez, assim que ele já não estava mais em Deus, foi se esconder atrás de uma folha. Hoje tem muita gente se escondendo atrás da folha da cana, né, da cachaça, da coca. No Calvário ali, naquela esponjinha, né, na plantinha de ísopo, deram a Jesus uma misturinha ali meio, né, e tinha alguma planta ali, né, ele recusou. Sim. Né, aquele analgésico, aquele anestésico, aquele alucinógeno. O vazio que só Deus preenche existe dentro do homem, né, pastor? Então, e a bebida alcoólica, ela é esse ouro de tolo, que promete o céu, mas entrega o inferno para quem nele se empenha. Então, que Deus nos guarde, né, de sermos aprisionados por isso, em que pese o fato de não ter um mandamento direto, mas também tem um mandamento da prudência. Sim. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Acredito firmemente que essa é uma das coisas que é totalmente inconveniente, não combina com a nossa profissão de fé. Né? É verdade, até porque existe uma parte no nosso cérebro, pastor, que chama córtex pré-frontal. Exato. Uma vez a gente ingerir nessa bebida, altera ele, e aquilo que a gente não tem coragem de fazer ação, a gente faz com a bebida. Sobre efeito Se você dela. não tem coragem de trair a sua mulher sobre efeito de bebida alcoólica, você acaba traindo muitos outros.
Outra pergunta, pastor Mateus. Quente ou fria? Essa aqui, você decide, é quente ou fria? Quente ou fria? Cristão, ele pode ser maçom, sim ou não? Eita. O que o senhor acha aí? Uma pergunta aberta, né? O que o senhor Aberta, acha? vamos lá. Eu acho que sim, eu também acho que não. Eu acho que sim, acho que não. Não, pastor, então, veja bem, eu não estou sendo dúbio. Eu quero ampliar o pensamento. Primeiro, a gente tem que entender, vamos falar primeiro sobre os requisitos, né, para ser um maçom. Né? Essa fraternidade de pedreiros que nasceu lá em 1700, então não vamos entrar aqui no aspecto histórico, a gente tem um tempo e tal. E então, é secreta, mas não é mais. É secreta. Hoje está mais discreta, né? Mas não está assim um livro aberto, né? Sim. Não está a luz do dia, né? Não são filhos da luz, né? Então é meio na sombra, uma coisa meio vampiresca, Conde Drácula, um negócio esquisito assim. Mas enfim. Inclusive tem muitas teorias sobre a maçonaria, né? Tem. Muitas. Tem. E parece que o pessoal tá envolvido em tudo, né? Desde as coisas mais pequenas até as grandes corporações, né? Homens do passado, Adam Smith, presidentes. Então é só o dia eterno para revelar, né? Não vamos nos ater nesses detalhes, Não, como falou, há muitas conspirações e detalhes aí, mas o crente pode ou não? Pode misturar a sua fé com essa fé? Porque é um tipo de fé também, não é? Sim. E eu torno a dizer que sim e não. Então, vamos lá. Né? Vamos falar primeiro dos requisitos. Eu pesquisei lá, não sei se é verdade, né? Porque você tem que ter 18 anos, ser emancipado, ter um emprego profissional lícito, né? Você pode ser uma pessoa humilde ou um grande empresário, desde que seja lícito. Ter caráter moral, né? Ter um caráter moral. São pré-requisitos para um cristão. Velho. Agora começa a esquentar, povo de Deus. Você tem que crer num ser superior. Aí fica esquisito. Especialmente porque isso impessoaliza Deus. Porque tem muita gente que acredita em qualquer coisa. Na Índia se acredita em boi, em vaca, em Para eles são deuses, né? Ganesh, tantos outros deuses aí, o deus elefante, o deus macaco, mas não deixa de ser uma crença. Então, assim, é muito difuso, é muito líquido, é muito impessoal crer no ser supremo e ser recomendado por alguém. Então, essa instituição que diz que é um caráter filosófico, filantrópico, educativo, progressista, não é? Progressista. Eles buscam ideais como liberdade, igualdade e fraternidade. Ou seja, o lema da Revolução Francesa, que inaugurou o Iluminismo e que, ao invés de lançar luz ao mundo, jogou o mundo, a partir da França, num buraco escuro do qual não saiu até hoje. É lema, por exemplo, em cadeias: liberdade, fraternidade e igualdade. Lemas, por exemplo, do socialismo: igualdade. Então a gente está vendo como é que o mundo está. Então, o cristão, ele pode participar de uma loja maçônica? Sim. Se ele for um cristão rotular, nominal, frequentador de igreja, religioso, e mexido no seu caráter, nas suas decisões, se ele for aquele sujeito cuja conduta é ele mesmo que determina, se a vida dele vive em rota de colisão com o texto da Bíblia que ele carrega, se ele for esse sujeito fantasioso, esse crente fake, ele pode. Ele pode. Crente fake news. Ele pode, fake news. Agora, se ele for um cristão, seguidor de Jesus Cristo, discípulo empenhado em ser lapidado pelo Espírito Santo, cuja vida tenha fruto de arrependimento, cuja alma anseia por uma pátria onde habita a justiça. Se ele for um cristão seguidor de Jesus Cristo, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, tem Deus como Senhor. Sim. Mas se ele é essa pessoa que almeja o céu, que busca as coisas do alto, ele não passa nem perto de uma loja maçônica, porque ele sabe que o Senhor do seu coração e da sua salvação diz que não compensa ganhar o mundo e perder a alma. Sim. O problema é que as pessoas pensam que vão ganhar tudo. E Jesus está dizendo que nessa questão de ganhar, existe um quesito de perda. Sim. Jesus não disse que vocês vão ganhar o mundo e a salvação. E é como se eu dissesse que o Evangelho do Senhor
incompleto. Incompleto. Preciso buscar algo mais ali Sim, no maçonaria. exato. Então, a cruz não é suficiente. É só mais uma religião que anula os efeitos eficazes da cruz. E eu penso que isso nos conduz a uma outra pergunta. Eu falei aqui sobre salvação eficaz, né? Você não pode falar essas coisas com um calvinista que ele já fica todo serelepe, né? Vamos entrar interessante aí que o senhor falou, é que o senhor fez uma comparação entre raízes, né? E Satanás parece que ele usa a mesma estratégia, mas com nomes diferentes, né? Sim, é verdade. Vamos aproveitar então, pastor, para a gente colocar uma vírgula, né? Porque eu quero trazer o senhor aqui para um debate entre calvinismo e arminianismo. Vai ser um prazer encontrar meus irmãos. Eu sei que o senhor defende o calvinismo. Dá uma pincelada para nós aí do calvinismo, pastor. Vamos lá. Antes de tudo, meu carinho todo, meu respeito, meus irmãos arminianos. Acredito que calvinismo e arminianismo são só duas maneiras de manter a nossa mente ocupada com as coisas do alto. Sim. Eu acredito que quando a gente chegar no céu, o calvinista vai olhar para o arminiano e falar, tá vendo? Eu tô cansado que eu tive que fazer algumas coisas. Falar, não, eu vim de boa porque o senhor já tinha feito tudo. Mas os dois vai estar no céu. Então, assim, meu respeito, meu carinho profundo. Tem amigos, grandes amigos, né, aqui e em outros lugares que são de um pensamento diferente do meu. E, assim, é sempre muito gostoso a gente estar junto falando sobre isso. Então, assim, eu me identifico, né, me sinto bem, me complementa pensar da maneira com que o reformador João Calvino, lá em 1536, sintetizou, entre outras coisas, né? Porque o calvinismo ele é muito mais do que a tulipa, né? Ele é muito mais do que a visão soteriológica, tem mais coisas, né? Já vi, você lê lá os 8 livros da Instituta, você... né? E João Calvino e tanto João e Jacob Arminius, eles não deram a palavra final, né? A gente sabe que essa briga aí começou lá na Remonstrância, no Sínodo de Dort, e está até hoje. Mas assim, longe de querer criar polêmica, e sim abraçar com respeito o posicionamento teológico dos meus irmãos, lavados no sangue de Cristo, eu me identifico como um calvinista. Então eu ia falar doutrina, mas não vou falar doutrina não, porque senão, né, esse sistema teológico, né, cristão, ele foi elaborado pelo reformador João Calvino, né, lá em Genebra, lá em 1536, e que, entre outras coisas, ele nos dá uma visão soteriológica. Como é que eu penso a respeito da condição do homem e da maneira com a qual ele é salvo? Então fala da condição do homem caído e fala da ação de Deus para restaurar esse homem. Então, como um calvinista, assim como um arminiano, né, a gente crê na depravação total. Sim. Né? O homem ele é inapto para a salvação. A Bíblia diz que nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. E um morto não fala. Um morto não faz nada. A única coisa que o morto faz é ficar morto. Né? E eu sei que o assunto é polêmico, mas... nós cremos, eu creio na condição da depravação total do homem, né? Acredito também na eleição incondicional, né? Acredito que Deus, na sua soberania, de uma multidão de 100% de mortos, Ele escolheu salvar uma parcela, porque isso só o soberano Deus é que pode dizer, não é? A Bíblia diz que Ele veio para os seus, mas os seus, né, não quiseram, mas a todos quanto quiseram dê-los o poder de ser feitos, né, filhos de Deus. Ele amou o mundo, né, de tal forma que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, e aí a gente vê aqui uma condicional, né, tem que ter e tal. Então eu creio na eleição condicional, eu acredito na expiação limitada, ou eu prefiro chamar de salvação eficaz. Né? Eu prefiro chamar de salvação eficaz, ou seja, a salvação é eficaz, ela não precisa de adendo, de nenhum adendo, de nenhum sacrifício, de nada. É Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele fez a obra completa. Acredito na graça irresistível, né? Na graça irresistível, que a pessoa, ela chamada, ela vai vir. Em algum momento, ela pode ter um momento de rebeldia e tal, mas ela vai vir porque agindo Deus, né, quem impedirá? Sim. E creio naquilo que é a perseverança dos santos, ou que eu prefiro chamar de segurança eterna, que é talvez o tema mais
ponto mais polêmico, né, da tulipa, que é a questão de uma vez salvo para ser salvo. Sempre salvo. Né? Isso, ao invés de trazer tranquilidade e relaxamento e desregramento para aquele que foi alcançado pela graça, traz ainda mais responsabilidade. Sim. Né? Então, assim, num outro momento talvez nós pudéssemos destrinchar isso tudo, mas então o calvinista é esse sujeito aí que acredita nessas coisas, na depravação, na eleição condicional, tal. E sou muito grato a Deus, porque quando eu olho para esses pontos, né, pontuados por alguém tão falho quanto eu vejo o tamanho do amor de Deus. Digamos, calvinista, ele não limita Né? o poder de salvação. É verdade. E aí, às vezes, eu vou colocar mais fogo aí nessa. É verdade. Vai ser muito bom. Então, basicamente é isso, né? Eu me sinto confortável em pensar assim. Mais uma vez, enfatizo, respeito totalmente o posicionamento dos meus irmãos desde a remonstrância. Né? Não acredito que o sínodo de Dort tenha sido tantas luzes quanto o segmento calvinista coloca, porque eu vejo o fruto do Espírito na vida de muitos dos meus irmãos. Estou vendo isso aqui agora, não é? Então, assim, não dá para esconder a cidade edificada em cima da montanha. Verdade. Não é? Como diz o pastor reverendo Martin Luther King. Coisa linda. Né? A cidade em cima da montanha. Tem que ser colocado E nessas, no velador. E lá vai estar arminiano e calvinista sob uma única bandeira, né? A bandeira do sangue e a família de Deus, né? Não vai ter mais família nuclear, mas a família de Deus vai estar lá. E nós vamos estar lá. E você vai estar lá. A igreja passa ou não pela grande tribulação? Poucas palavras. Eu acho que passa. Eu li Apocalipse essa madrugada. Esses são aqueles lá, Apocalipse 14. Esses são aqueles que vieram da grande tribulação. O senhor é pré-tribulacionista. E o que a gente fala, pastor, de Apocalipse 3:10? Porque guardaste a minha palavra que provaste com perseverança. Tá ficando quente o negócio aqui. Vamos deixar para o próximo debate? Vamos, vai ser um prazer, é verdade. Pode ir. Queria agradecer a Deus pela vida do pastor André, do diácono Gabriel. Deus abençoe. Que programa legal, que gostoso poder estar aqui. Que bom poder falar das coisas de Deus. A boca fala, né, pastor? Sim. Daquilo que o coração está cheio, né, meu irmão? Espero que tenha sido edificante para a sua vida. A gente passou esse pedaço da tarde juntos. Sou muito grato a Deus por isso. Ainda me lembro dos dias em que tudo que saía da minha boca era vazio, sem sentido. E hoje encontrar prazer aqui, ó, em falar da palavra, isso é maravilhoso, né? E a gente dá a Deus toda a honra e toda a glória por isso. Obrigado aos irmãos. Queridos, um beijo no seu coração. Deus abençoe você e sua casa, viu? Deus abençoe. Deus abençoe, pastor Mateus. Muito obrigado. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus.